Olá, como vai você do outro lado da tela? Tudo bem? Eu sou o Fábio, meu apelido é Monstro, eu sou professor de Geografia e o tema da aula de hoje é pressão atmosférica. Lembremos que os elementos climáticos são os elementos que constituem, caracterizam um determinado tipo de clima. Então, a temperatura é um elemento climático, a umidade, a precipitação, os ventos e a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é um dos elementos climáticos. Para você entender elemento climático, claro, nós precisamos remontar alguns conceitos iniciais. Primeiro, lembrem-se que a atmosfera é aquela camada gasosa que envolve a Terra e que se mantém junto à superfície por ação da gravidade. Bom, essa ação da gravidade que mantém a atmosfera junto à superfície, ela gera, entre aspas, um peso do ar sobre a superfície, a grosso modo. Isso é a pressão atmosférica. É o peso da atmosfera exercendo uma força sobre uma determinada área. Pressão é força sobre área. Pressão atmosférica é o peso do ar que cumpre o papel da força sobre uma determinada área, sobre uma determinada região, tá bom? Bom, se nós estamos partindo do pressuposto que a pressão atmosférica ela está associada ao peso da atmosfera, que cumpre o papel de força sobre uma área, então eu coloquei aqui, ó, duas situações, situação A e B. Aqui o topo de uma montanha em A e aqui no B, ao nível do mar. Claramente há uma variação de altitude. Aqui nós temos uma coluna de ar exercendo um peso da atmosfera nessa coluna sobre o topo da montanha. E aqui, uma segunda coluna de ar sobre o nível do mar. Ou seja, o que eu estou tentando te mostrar, turma? Não se esqueça que aqui na troposfera, a primeira camada da atmosfera, aqui na troposfera, quanto maior a altitude, menor a temperatura, menor a umidade e menor a pressão. Por quê? Porque à medida que a altitude se eleva, o ar vai se transformando num ar cada vez mais rarefeito, ou seja, menos denso, menos concentrado. Então, a atmosfera em grandes altitudes, ela é rarefeita, ela é menos densa, ela é menos concentrada. Então, se você observar a coluna de ar em A, no topo da montanha, é uma menor coluna de ar, é uma coluna de ar menor e mais rarefeita, menos densa. Então, o peso do ar aqui é menor. Portanto, em elevadas, olha só, em elevadas altitudes, há uma menor coluna de ar. Tá vendo aqui, ó? Uma menor coluna de ar. Significa que é um ar, repito, menos concentrado, é um ar rarefeito. Em grandes altitudes, é um ar mais frio, é um ar mais seco. Isso significa dizer que em grandes altitudes, no topo de montanha, nós temos um predomínio de uma zona de baixa pressão atmosférica, menor peso do ar sobre a superfície, justamente porque o ar é rarefeito, menos concentrado e a coluna de ar ela é menor. Agora, como analisar a pressão atmosférica ao nível do mar? Observa aqui de novo, ó. Coluna B é uma coluna maior, é uma coluna atmosférica sobre uma altitude menor ao nível do mar. E claramente, se sabemos que quanto maior a altitude, mais o ar se torna rarefeito, portanto, em menores altitudes, junto à superfície, há uma maior concentração atmosférica, há uma maior concentração gasosa. É isso que eu quis indicar para você aqui, ó. As moléculas que compõem os gases, elas estão muito mais densas, muito mais próximas, muito mais concentradas. Isso significa dizer que em baixas altitudes, na coluna B, junto ao nível do mar, há uma maior concentração atmosférica e, portanto, a pressão atmosférica em altitudes menores, ela é maior do que a pressão atmosférica em grandes altitudes. Aqui, ó, a resistência do ar é baixa, a pressão atmosférica ela é baixa. Porém, um último adendo importante. Em baixas altitudes, o componente temperatura ele afeta a variação de pressão atmosférica. Claro, à medida que essa zona de maior concentração gasosa, ela é submetida a maiores temperaturas, sob maiores temperaturas, as moléculas tendem ao quê? A se afastar, tendem à dispersão,
Lembre-se das suas aulas de física, processo convectivo. O ar mais quente, mais disperso, mais leve, ele tende a subir. Então, em baixas altitudes, quando a temperatura ela se eleva, veja, a pressão aqui é naturalmente maior. Por quê? Porque a coluna de ar ela é maior. Mas quando mudam as condições de temperatura, também mudam as condições de pressão. Ou seja, temperatura mais alta, dispersão das moléculas, dispersão gasosa. Essas moléculas mais dispersas, mais aquecidas, tendem a subir. Então, temperatura maior, temperatura mais alta, há uma tendência de menor pressão atmosférica. Agora, o ar mais frio, quando cai a temperatura, o ar mais frio, ele é mais denso, ele é mais compacto, percebe? Então, se o ar mais frio, ele é mais denso, ele é mais compacto, ele é mais pesado, as moléculas estão mais próximas. Então, quando há uma menor temperatura, o ar mais frio, mais denso, mais compacto, está associado a uma maior pressão atmosférica. Então, a temperatura diminui, a pressão tende a subir. Quando a temperatura ela aumenta, a tendência é uma queda, é uma redução da pressão atmosférica. Não se esqueçam, no planeta, em zonas de menor pressão atmosférica, por exemplo, a ZCIT, a zona de convergência intertropical, aquela zona onde os ventos alísios convergem, onde eles se encontram e sobem, ali é uma grande zona de baixa pressão e é uma zona ou a região mais chuvosa do planeta. Normalmente em zonas de baixa pressão, se houver umidade, normalmente são regiões extremamente chuvosas. Em contrapartida, em zonas onde os ventos são descendentes, em zonas de alta pressão atmosférica, predominam ventos anticiclônicos. São ventos subsidentes, são ventos que descem, são zonas de maior pressão. Normalmente são regiões mais secas, tá bom? Só para finalizar, quando a gente fala sobre movimento dos ventos, que é o ar em movimento, não esquece, os ventos sempre se deslocam a partir de uma zona de alta pressão atmosférica para uma zona de baixa pressão atmosférica, tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha aprendido. Faça leituras, faça exercícios. Um beijo para todos vocês. Tchau!